Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, quero falar com você aí que não é inscrito e não conhece o meu trabalho. Considere assistir o vídeo e, se gostar, se inscreve aí, deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também peço desculpas por prováveis barulhos externos que estão fora do meu controle. E agora, vamos para as nossas histórias sobrenaturais? Esta história pode soar maluca para vocês, mas eu não sou louco. O que vou contar é real e não só eu vivi, mas um grupo de amigos. Éramos 12 no total e todos vimos a mesma coisa. Decidimos acampar em uma serra, uma área que alguns amigos recomendaram. Como amamos acampamento, nos organizamos e fomos de caravana até chegarmos a um lugar chamado La Portezuela. Lá fomos recebidos por uma família muito gentil que nos permitiu deixar os carros na sua propriedade. Depois, fomos para a vegetação para encontrar um bom lugar para ficar. Encontramos um lugar perfeito, com uma paisagem incrível. Montamos as barracas enquanto alguns juntavam madeira para a fogueira. Passamos a noite conversando, bebendo e rindo. A madrugada foi chegando e, um por um, começamos a capotar a dormir. Até que ficamos apenas 4 acordados. Eram 5 horas da manhã quando começamos a ouvir algo estranho. Lá no meio da mata dava para se ouvir barulhos estranhos. Era como se alguém falasse, mas com vozes graves, profundas, quase guturais, como monges tibetanos entoando cânticos ou algo parecido. Olhamos um para o outro confusos e, com alguma coragem, não sei de onde surgiu, decidimos ir investigar. Pensamos que talvez fosse o eco do vento ou algo parecido. Então, entramos em uma área mais densa de árvores. Quanto mais avançávamos, mais perto se ouviam as vozes, até que trememos. Naquele momento, sentimos claramente que alguém nos disse: "Ei, você!" A voz estava forte e ressoou em nossas cabeças. Não pensamos 2 vezes e corremos sem olhar para trás. De volta ao acampamento, acordamos todo mundo e, já em grupo, decidimos voltar para o lugar de onde vinham os barulhos. Mas assim que chegamos, o ar começou a arrefecer de forma antinatural, como se algo nos avisasse que não deveríamos estar lá. Com os nervos à flor da pele, optamos em voltar para o acampamento. Quando estávamos prestes a chegar, vimos algo que congelou nosso sangue. Haviam pequenas figuras humanas por todo o acampamento. Eram homens pequenos que entravam nas barracas, revistavam as nossas mochilas e pareciam cheirá-las,
como se estivessem à procura de alguma coisa. Eles começaram a atacar coisas entre eles, um no outro, e riam de forma zombeteira, como um bando de adolescentes fazendo zoada, sabe? E como sempre, nunca falta um corajoso que se sente o herói da galera, dois amigos resolveram atirar pedras, e isso desencadeou o caos. As pequeninas criaturas se dispensaram, mas instantaneamente nos devolveram uma chuva de pedradas, com uma força impossível para o seu tamanho. Fomos atingidos com tanta força, tomamos tanta pedrada que parecia que seus ataques não eram desse mundo. No meio do caos, vi 4 dos meus amigos caírem no chão adormecidos repentinamente, enquanto eu tentava me defender. Senti que algo estava me atacando, embora eu não conseguisse ver claramente. Era como se um coelho se atirasse contra mim, mas com uma energia estranha, sabe? De repente, o sono me venceu e eu não ouvi mais nada. Quando acordamos, nos encontramos a cerca de 3 quilômetros do acampamento. Não fomos apenas 1 ou 2, mas todos nós. Não sabemos como chegamos lá. Localizamos um riacho próximo que nos guiou de volta ao local. Mas quando chegamos, nossas coisas estavam destruídas e espalhadas por todos os lados. Muitas coisas tinham desaparecido e nem tentamos procurá-las. Decidimos partir imediatamente, com o coração na garganta e a cabeça cheia de perguntas. Desde então, contamos essa história vezes sem conta, e embora cada um tenha a sua versão, todos concordamos no essencial. Eram homens pequenos, seres que nos atacaram e nos fizeram adormecer. Não sei como eles nos adormeceram. Até hoje, não sabemos o que eram e nem o que queriam, mas nunca esqueceremos aquela noite na Serra do Alvarez. História de Raul R. E foi postado no app vizinho no grupo Mitos e Lendas. O que seriam essas criaturinhas, hein? Duendes? Gnomos? Sei lá. E vamos para a próxima de hoje. Uma vez, durante um treino, estava eu com o meu amigo. Fomos designados como casal e a noite nos surpreendeu enquanto caminhávamos de volta para o acampamento. Tudo parecia normal, íamos rindo, brincando, até cantando, porque conhecíamos o caminho de cor. Mas de repente o ar mudou de forma estranha. Ficou frio e pesado, como se algo invisível estivesse nos observando. Entre as árvores vimos olhos vermelhos brilhando no escuro. Parecia que estavam olhando diretamente para nós. E o mais assustador foi quando percebemos que daquela coisa saía fumaça pelo nariz. Como se respirasse bem forte, fumegando, sabe? Como se estivesse fumando, acho. Não duvidamos nem um segundo do que fazer. Eu e meu amigo corremos tão rápido quanto nossas pernas nos permitiram, e sem olhar para trás.
Mas no meio do caminho, percebemos algo. Os barulhos de pegadas que nos seguia tinha parado. Mas foi um alívio momentâneo, porque sentimos instantaneamente uma presença, como se houvesse algo enorme ao nosso redor. Algo gigantesco, sabe? Como um coiote, só que grande, mais alto que um ser humano. Tinha mais de 1,80 m. E o mais estranho é que, apesar do seu tamanho, não se ouviam os passos. Vimos o mesmo passar entre nós dois, como se flutuasse. Não era sólido, mas também não era completamente etéreo. Deixe-me explicar. Era como uma neblina espessa que se materializava e desmaterializava diante dos nossos olhos. Meu amigo adoeceu depois daquela noite. A febre consumiu-o por dias. Eu, por outro lado, fiquei dividida entre a fascinação e o terror. Era como se algo proibido e sobrenatural tivesse cruzado o nosso caminho, deixando-nos marcados de uma forma que não podemos explicar. História de Alexandre R. E aí, aterrorizados? O que seria aquela criatura? É meio que parecido com um lobisomem? Mas não é assim físico totalmente, cão do inferno, não sei. Deixem aí suas opiniões nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim. E vamos para a próxima de hoje? Isso não aconteceu comigo, mas sim com um tio paterno. Ele trabalhou no campo a vida inteira, dedicando anos à semeadura e ao cuidado das terras. Há temporadas em que ele fica em campo aberto para regar as plantas, passando as noites sozinho sob as estrelas. Normalmente ele saía de casa por volta das 6 ou 7 da tarde e voltava entre as 9 e 10 da manhã do dia seguinte. No entanto, uma noite, enquanto trabalhava perto de um riacho, ele teve uma experiência que mudou a vida dele para sempre. Aquele riacho estava flanqueado por uma grande árvore em um dos seus cantos, um gigante solitário que parecia guardar o lugar. Durante a noite, o cansaço o venceu e ele adormeceu embaixo daquela árvore. Mas o seu descanso não foi tranquilo, muito pelo contrário. Ele nos diz que, embora estivesse de olhos fechados, ele podia sentir claramente algo estranho. Pequenas mãos brincando com o cabelo dele. Também roçavam suas mãos e boca. Eram movimentos leves, como se fossem mãozinhas infantis. Ele tentou abrir os olhos, mas seu corpo parecia preso em um sono profundo. Desesperado em sua mente, Ele, com raiva, expressou um palavrão bem pesado. E, no mesmo instante, conseguiu acordar. Quando ele se levantou, o seu olhar se dirigiu para a árvore. E o que ele viu deixou-o gelado. Pequenas figuras, como bonequinhos, subiam rapidamente pelo tronco da árvore, enquanto outras mais surgiam da água do riacho, movendo-se rápido, com uma agilidade perturbadora. E desde aquela noite algo mudou no meu tio. Ele sofre de ataques epiléticos, mas depois desse encontro,
as crises ficaram muito mais frequentes, mesmo sob tratamento médico. Tempos depois, ele teve outra experiência assustadora. Enquanto ele cuidava de uma quinta, decidiu dormir em uma casa de campanha, uma barraca de acampamento. Naquela noite, ele sentiu aquelas mãozinhas tocando-lhe, como se estivessem brincando com ele. Ao longe, ele ouviu um som estranho, como se alguém estivesse esvaziando algum refratário com moedas no chão. Ele lutou para acordar e, quando finalmente conseguiu, percebeu que a barraca estava aberta. Na frente dele, ele viu aqueles bonequinhos, como ele chamava novamente. Dessa vez, as criaturas estavam inclinadas sobre montes de moedas que pareciam surgir do nada. Sempre que esvaziavam, os sacos de moeda, uma luz intensa iluminava a cena. Era quase ofuscante. Meu tio diz que era um brilho sobrenatural, algo que ele nunca tinha visto antes e que essa experiência, o deixou marcado. Desde então, ele evita dormir perto de riachos ou lugares solitários. O que ele viveu ainda é um mistério que ele não consegue explicar. Mas ele jura que aqueles seres, o que quer que fossem, ainda o perseguem de alguma forma. História de Jaqueline C. Aí, aterrorizados, mais umas dos homenzinhos pequeninos aqui. Seriam duendes, gnomos? Ai, eu tô querendo saber o que é isso, hein? Não quero ver, tá, gente? Se alguém tem aí alguma experiência parecida, conta pra gente. Envia lá pro e-mail do canal, será uma honra narrar por aqui. E vamos para a próxima de hoje? Durante o meu estágio com pássaros, acho que no 3º ou 4º semestre, fomos para uma localidade chamada La Mancha, em Veracruz. Tínhamos contactado um guia para nos ajudar a encontrar uma ave noturna conhecida como tampa-caminhos. É o nome do pássaro? Este pássaro tem um som muito particular. E naquela noite estávamos na fronteira entre a selva e as plantações, equipados com lâmpadas de mineiro e binóculos esperando para vê-lo. Éramos 8 alunos, nossa professora e o guia. Em algum momento o grupo se dividiu. 3 ficamos para trás, enquanto os outros avançavam um pouco mais. Era completamente de noite e, de vez em quando, apagávamos as lâmpadas para não assustar os pássaros. De repente, ouvimos o canto do tampão perto de nós. Foi um momento emocionante. Então, todos acendemos nossas lâmpadas ao mesmo tempo e apontamos para a direção de onde vinha o som. Mas o que vimos através dos binóculos deixou-nos em completo silêncio. No meio da escuridão, havia algo que não era um pássaro, era um humanoide, aproximadamente 3 metros de altura, pele pálida e membros incrivelmente alongados. Movia-se devagar e assim que nossas luzes o focaram, ele virou para nós. Tenho a certeza que ele percebeu que nós o vimos. O ser começou a caminhar calmamente em direção às milpas,
perdendo-se pouco a pouco entre a vegetação e a escuridão. Ninguém disse nada no início. Não era exatamente medo que sentíamos, mas algo mais estranho. Como se nossas mentes não pudessem processar o que nós tínhamos acabado de ver. Finalmente, um de nós quebrou o silêncio. Vocês também viram, né? Viram, né? Nós, os outros dois, apenas acenamos com a cabeça, ainda sem palavras, e decidimos caminhar rápido para alcançar o resto do grupo. Quando contamos-lhes o ocorrido, a reação do guia foi inesperada. Com total tranquilidade, ele nos disse que aqueles avistamentos, estes tipos de avistamentos, eram bastante comuns por lá e que não devíamos ter medo. Ele até mencionou que naves foram vistas no céu daquela área. Essa experiência nunca vai ser apagada da minha mente. Ver algo tão fora do comum e alguém encarar isso como algo normal torna isso ainda muito mais perturbador. História de Ariadna J, também publicado no app vizinho, né? No grupo Mitos e Lendas. Aliás, hoje é uma coletânea do grupo Mitos e Lendas. Vai ficar aí na descrição do vídeo o link para quem quiser conhecer o grupo. E quando você for lá, diga que conheceu pelo canal da Angel, tá? Eu vou ficar muito agradecida. O trabalho deles é maravilhoso. Relatos que acontecem por todo o México. E vocês? O que acharam das histórias de hoje? Foi de arrepiar, não foi? Eu achei interessante, para dizer o mínimo. Bem, se você ficou até o final, gostou do que viu, considere se inscrever no canal e vir fazer parte da minha alcateia você também. Peço a todos que não saiam do vídeo sem dar uma dedadinha aí no like, sabe? Uma compartilhadinha no vídeo, ativar as notificações do canal, deixar aí um comentário como incentivo ao meu trabalho. Tudo isso ajuda muito o canal, gente, vocês não têm noção. E se não for pedir muito, se vocês quiserem me seguir nas outras redes sociais, também ficarei muito lisonjeada. E voltem, né? Voltem sempre que eu estarei aqui esperando por vocês com mais histórias de arrepiar pelos até onde vocês não tiverem pelos. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!